Jesus nos amou de uma tal forma que nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo nos amou de uma maneira que capacitou, possibilitou homens, pessoas, a nos deixarem a palavra. Então hoje nós temos a palavra. E essa palavra, ela precisa, necessita ser aplicada na nossa vida. E queridos, quando nós inteligentemente aplicamos os princípios da palavra de Deus na nossa vida, nós temos êxito naquilo que nós fazemos. Se você ainda não concorda com isso, faça um teste. Experimente. Por uma semana, se dê ao direito de aplicar os princípios bíblicos na sua vida. Aí depois, se isso não der resultado, você vem aqui e fala, ó, não funcionou. Isso é uma mentira. Queridos, se isso não acontecer, nós podemos jogar isso aqui fora. Porque isso é uma verdade. É uma verdade absoluta. Não detenha os seus olhos na realidade que você está vivendo. Porque essa realidade, ela é passageira. A verdade é eterna. E a verdade diz que você é um filho amado. A verdade diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Queridos, não é algumas bênçãos, é toda sorte de bênçãos. Nas regiões celestiais, em Cristo. Aquele Cristo que nós declaramos que nós temos em nossa vida. E se você tem a Cristo na sua vida, você tem esse amor do Pai por você. E se você tem esse amor do Pai por você, você é herdeiro de tudo isso que está escrito nesse livro. E quando você passa, então, a praticar, a utilizar os princípios desse livro na sua vida, você é bem-sucedido naquilo que você faz. Amém? Ok. Na semana passada não estávamos aqui, eu e minha esposa estávamos numa viagem aí, e houve uma palavra abençoada e abençoadora aqui nessa igreja. E hoje, então, eu quero retornar a uma ministração que nós tivemos há 2 domingos atrás, onde nós falamos sobre, quem lembra? Isso, uma pessoa lembra, né? Redenção, remissão e justificação. Isso mesmo. Então, só recapitulando, né? Eu quero convidá-los a ler comigo uma palavra que está lá no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. Fala basicamente sobre isso, né? Então a palavra diz assim: nele temos, nele quem? Jesus, o Cristo. Muito bem. Nele temos a redenção pelo seu sangue e também a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Queridos, aqui está dizendo que isso pertence a você. Isso é seu. E se isso pertence a você, se isso é seu, tome posse disso e passe a utilizar isso na sua vida. Creia nisso. Receba isso. Tá? Queridos, nós aprendemos naquele dia que a graça, ela produz remissão. A redenção, ela nos dá o perdão dos pecados. Não foi isso? Foi, né?
Ok. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios 5, 19. Diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo a quem nós pertencíamos. Deus estava em Cristo reconciliando consigo, ou seja, Ele é um Deus presente. Reconciliando consigo o mundo, esse mundo a qual nós pertencíamos. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. Essa classe que nós pertencemos, seres humanos. Então Deus não levou em conta os nossos pecados. E nos confiando a palavra da reconciliação. Vocês já tinham lido isso anteriormente? Já, né? Queridos, Deus, Ele amou tanto você, que Ele confiou a você esta palavra, uma palavra de reconciliação. Se alguém lembrar lá dos tempos de escola ainda, né? Quando nós fazíamos aqueles exercícios de conjugar verbos. E confiar é um verbo. Isso faz bem pouco tempo atrás, então eu ainda lembro, né, lá da escolinha. Confiar. O que é confiar? Normalmente a gente fala assim, eu confio na pessoa. Confio por quê? Porque você falou algo para ela e você sabe que ela não vai abrir isso para ninguém? É isso? Uma pessoa é de confiança. Confiança por quê? Porque ela não vai trair você? É isso? Nos casais, o marido confia na esposa, a esposa confia no marido, porque sabe que ele não vai abandoná-la, não vai trair a esposa ou o marido. É isso? É só isso? Não, querido, isso vai além. Confiar significa você autorizar alguém. Você revestir essa pessoa de uma autoridade. Você aprovar de algo excelente, sobremaneira excelente, a alguém. Significa você dedicar algo a alguém. Ele nos confiou, ele nos entregou a palavra da reconciliação. E hoje, o que é que nós fazemos com isso? Eu leio isso e, que engraçadinho, pois é, isso está escrito assim aqui. Mas o que nós fazemos com isso? Esse texto, essa palavra, serve para quê? Para que no domingo nós estejamos reunidos aqui, né? Perfumadinho, com a roupa passadinha, cabelo bem penteado. Alguns de vocês, hein? É para isso? Não é só isso, queridos. Ele nos confiou a sua palavra, para que através dessa palavra nós tenhamos uma segurança em nós de que o Cristo, esse Cristo que subiu na cruz e derramou o sangue dele na cruz, esse Cristo está em nós.
E a nossa vida, ela reflete, ela representa o Cristo Salvador. O Cristo, o Salvador. Ele vive através de você. É isso que esse texto significa. Queridos, isso é precioso demais para ser tratado apenas com mais uma leitura. Aquela que você lê, eu preciso ler a Bíblia. Aí lê, e acabou o texto ali e pronto. Pronto, aí toca o seu telefone, chega uma mensagem ali no WhatsApp e já esqueceu de tudo. Certo? Não. Isso precisa estar intrínseco em nós, vivo em nós, presente em nós, em tudo aquilo quanto eu faço. Ok. Lembrando, né, que a redenção foi dada a todos. E a remissão depende de uma decisão. Eu creio, eu aceito, eu tomo posse disso. E falamos também sobre justificação. Justificação vem de justiça. E o que é a justiça? Justiça é um estado, é uma posição, é um estado perfeito. Pastor, mas o que é esse estado perfeito? Eu não estava aqui naquele dia. Estado perfeito é Adão antes da queda. Mas o que é Adão antes da queda? É a palavra de Deus. Mas como assim a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? É Jesus. É esse Jesus que você vem aqui e canta para ele. É esse Jesus que está na sua vida, no seu coração. E queridos, diante disso, sabendo disso, nós sabemos que assim como existe o dia e noite, frio e calor, azul e aquela outra cor, né? Existe também o bem e o mal. Existe Deus e existe o diabo. E o diabo, queridos, nosso adversário, ele vai tentar de algumas maneiras fazer com que você e eu não tenhamos acesso a isso. Ele vai trabalhar, e ele trabalha muito bem, por sinal, para fazer com que você seja desviado daquilo que é um projeto de Deus para a sua vida. Daquilo que Jesus Cristo veio e estabeleceu nessa terra. Então ele vai tentar, de algumas maneiras, usando argumentos, artifícios, para fazer com que você se desvie disso. E uma das formas, uma das maneiras que o inimigo usa é trazer dúvida. E a primeira dúvida é quanto à nossa identidade. Não a identidade que você carrega na sua carteira. Não, a identidade de quem você é. Eu quero convidá-los a ler o livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada, de nada, eu tenho falta. Você pode estar pensando assim, mas ok, mas o que isso tem a ver com dúvida? Muito simples, querido. Esse texto, ele é um texto que nos dá uma positivação. Davi, quando escreve esse texto,
ele está afirmando a sua identidade. Ele está dizendo que existe um Senhor, e este Senhor é Deus, Criador. E este Senhor, ele é o seu pastor. De modo que, sabendo disso, ele sabe quem ele é. Ele sabe a sua identidade. E nada falta para ele. Por quê? Porque ele tem esse conhecimento. Ele sabe quem ele é. Livro de 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel 9, versículo 3, diz assim: Então Davi, quem escreveu aquele salmo que nós lemos agora há pouco, então Davi respondeu: existe mais alguém da família de Saul? Saul era o rei, né? Anterior, né? Como é que é? Davi perguntou isso. Perdão. Existe mais alguém da família de Saul olha só, para que eu, Davi, queridos, ele tinha passado, foi falado hoje aqui inclusive, né? Davi tinha passado por inúmeras situações. Certo? E a palavra diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque por mais que ele tenha cometido alguns pecados, ele sabia quem ele era em Deus. Davi conhecia a sua identidade. E ele pergunta então: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade minha? É isso? Não, da bondade de Deus para com ele. Aí um da casa respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, próximo, onde ele está? Responderam: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, queridos, significa um lugar árido. O nome Lodebar significa sem alimento, sem pasto. Lugar de fome, de sequidão. E esse filho, então, de Jonatas, ou seja, neto do rei Saul, vivia numa condição. Ele era aleijado dos pés. E residia naquele lugar, um lugar de fome, de sequidão, um lugar árido, sem alimento para o gado, sem pasto. Próximo. Então o rei mandou trazê-lo deste lugar de sequidão. Próximo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Próximo. Então Davi lhe disse: não tenha medo. Não sei quantos de vocês já conhecem essa história de Mefibosete, né? Mas a Bíblia diz que ele era cuidado, né, por uma ama, né? Quando criança. E quando souberam que Davi estava se aproximando daquele lugar onde ele morava, essa cuidadora dessa criança, que era Mefibosete, ela correu, deixou cair o menino dos seus braços, ele caiu então e quebrou as articulações dos pés.
certo? E com isso ele ficou então aleijado. Aleijado de ambos os pés. E Davi então fala para ele: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas. Jonatas era o pai dele. Vou restituir a você todas as terras do seu avô, Saul. Quem era Saul? O rei. E você sentará sempre à minha mesa para comer. Versículo 9. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao seu neto. Quem era o neto? Mefibosete, que estava ali. Tudo que pertencia. Versículo 13. Segunda Samuel 9:13, diz assim: Mefibosete morava em aonde agora? Jerusalém, não mais em Lodebar, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Porém, ele continuava coxo de ambos os pés. Queridos, ele permanecia ainda em uma situação. Ele era aleijado. Porém, a condição dele foi transformada. Ele saiu de um lugar de sequidão e passou a habitar agora no palácio do rei. E queridos, esse texto todo, ele nos traz uma mensagem. Quando o texto diz que ele se assentava à mesa junto com o rei, que nesse momento era Davi, mesmo sendo aleijado, coxo, que era a sua situação, assentado à mesa, ou assentados à mesa, todos nós somos iguais. Por quê? Assentados na mesa, os pés de Mefibosete estavam sob a mesa, debaixo da mesa. Então, todos à mesa são iguais, independente da sua situação. A partir daquele momento, a sua condição foi restaurada. De uma condição paupérrima para assentado à mesa com o rei. Queridos, agora há pouco nós cantamos aqui. Eu vou cantar um pedacinho aqui, mas permaneça aí, não vá embora, não fuja daqui. Nós cantamos assim: eu estou sentado contigo em lugares celestiais. Cantamos isso, né? Você se deu ao luxo, você parou para verificar o que é que você está cantando? O que é que você está declarando? Você pensou nisso? Ou você apenas repetiu o que estava escrito aqui na tela? Se você fez isso, se você apenas leu e todo mundo está cantando, eu vou cantar também. O seu irmão ao lado cantou, então, para não ficar quieto, de boca fechada, você resolveu cantar. Foi isso? Não, né? Você afirmou aquilo que é
a sua posição. E a sua posição é essa: é assentado ao lado dele, o Cristo, o Salvador. Ah, mas aonde? Nessa cadeira? Não. Em lugares celestiais. A Bíblia diz que ele nos resgatou de um império de trevas e nos transportou, nos transladou para o reino do seu Filho amado. E a palavra também diz que ele nos fez assentar à direita do Pai. Então, essa é a sua posição, independente da sua condição, queridos. Você está assentado ao lado dele, do Pai, onde é o seu lugar, juntamente com Cristo, em quem nós cremos. Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías 1, 19. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Queridos, aqui existem duas condições. Eu preciso, em primeiro lugar, me dispor. Dispor no sentido de querer. É isso que eu quero? Sim, é isso que eu quero. E ouvir a voz de Deus através da palavra. Se vocês estiverem dispostos e ouvirem aquilo que Deus tem para a sua vida, vocês comerão o melhor dessa terra. Queridos, não é, peraí um pouquinho, mas eu não acredito nisso. Se você ainda não acredita, pelo menos receba isso para a sua vida e pratique. E você verá o que isso causa na sua vida. Ok, falamos sobre dúvida, agora vamos falar sobre uma outra dúvida. Primeira dúvida: quem você é? Você é filho amado. Ponto. Ponto final. Segunda dúvida: quem Deus é? Deus como provedor na sua vida. Vamos ler novamente Salmo 23, versículo 1. Que diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta. E a dúvida que o diabo traz na nossa vida para abalar essa confiança nos cuidados de Deus é trazer dúvida daquilo que Deus faz por nós. Nada me falta. Então, queridos, eu preciso focar os meus olhos não naquilo que eu vejo, não nas coisas que eu não tenho, mas naquilo que Ele já me deu. Então eu não olho para as coisas que eu não tenho. Eu percebo aquilo que eu já tenho, aquilo que Ele já me deu. Conseguiram entender? Isso faz alguma diferença? Filipenses 4, livro de carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Está escrito assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ok, próximo. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo. Queridos, existe um segredo. E este segredo é:
você aprender a viver com aquilo que Deus já te deu, sem olhar para aquilo que está faltando, necessidade, e sem se ensoberbar com a abundância que Ele também já te deu. Então eu tenho uma vida plena. Por quê? Porque eu entendi este texto. Eu captei esse recado para a minha vida. Tanto de estar alimentado, como ter fome. Tanto ter em abundância, como passar necessidade. Próximo. E para fechar, ele diz: tudo posso. Tudo posso o quê? Passar por essas coisas. Não que você tenha poder. Tudo posso. Aí eu saio achando que eu sou isto, né? O bonzão, o bombadão, assim. E saio fazendo aquilo que der na minha cabeça. Não, a palavra diz que tudo posso naquilo que me fortalece. Então eu saio fazendo barbaridades por aí. E muitas barbaridades em nome dele, Deus, que escreveu isso. Não, queridos. Tudo posso. Posso passar fome e posso ter abundância. Posso ter necessidade e posso ter abundância. Por quê? É Ele que me fortalece. Não são as coisas. É Ele. Se eu estou nele, isso não me afeta. Eu passo por isso. Terceiro lugar. Segundo lugar, vimos Deus como provedor. Agora, terceiro lugar. O inimigo nos leva a ter dúvida sobre aquilo que nós fazemos. Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8. Tiago 1, 6 a 8. Diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Falamos de onda do mar agora há pouco aí, né? O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Próximo. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, uma das dúvidas que o inimigo traz na nossa vida é exatamente colocando pensamentos de dúvida na nossa cabeça. E a palavra diz que o homem ou a mulher de coração duplo. O que é um coração duplo? Ora acredita, ora desacredita. Ora confia, ora não confia. Às vezes está com a conta, saldo positivo no banco, está alegre, feliz, saltitante, né? Dando presentinho para as pessoas, daqui a pouco salta negativa, ó Deus, ó céu, ó vida, ó azar. Quer dizer, de acordo com a circunstância, de acordo com o vento, de acordo com as coisas, isso afeta você, afeta o seu bem-estar. E a palavra diz que o homem de coração dúbio, doble, não pense essa pessoa que vai alcançar alguma coisa de Deus. Por quê? Nós deixamos a dúvida entrar no nosso coração. Queridos, na nossa mente nós até podemos às vezes duvidar de alguma coisa. Mas nós não podemos deixar isso descer ao nosso coração. É isso que essa palavra diz. Você até pode ter algumas dúvidas na sua cabeça, mas não deixe isso descer ao seu coração. Porque o homem de
coração duplo, com dúvida, esse não alcançará aquilo que já foi reservado para você. Por conta disso. Por conta disso que o inimigo traz. Exatamente para destituir você daquilo que é o plano, o projeto de Deus para a sua vida em Cristo. Esse Cristo que nos trouxe a redenção, a remissão e a justificação. Então essas dúvidas nos afastam disso. E é isso que dá a vitória ao inimigo. Assim como aconteceu lá no Éden. Quando o diabo falou para a mulher, não, mas não é bem assim. As verdades contidas nesse livro, o que o inimigo faz? Não, mas não é bem assim. Você vai na igreja todo domingo? O quê? Além de ir na igreja todo domingo, você vai também na reunião do seu grupo familiar? O quê? Além de ir na igreja todo domingo, na reunião do grupo familiar, você ainda vai para o ensaio do louvor? O quê? Além de ir na igreja todo domingo, grupo familiar, ensaio do louvor, encontro de mulheres? Que isso? Encontro de homens? Você tá louco? Bateu a cabeça? Aí você começa a ter dúvidas. E essa dúvida começa a afastar você de um projeto, de um plano. Ok. Perdi aqui onde eu estava. Bom, vamos lá. Isso. Queridos, livro de Gênesis, capítulo 39, de 1 a 5, Gênesis 39, 1 a 5, diz o seguinte: José foi levado para o Egito. Todos sabem a história de José. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, esse homem era egípcio, comprou como um escravo. Todos conhecem a história de José? Acredito, né? Quem não conhece, é só procurar na Bíblia, leia tudo, você vai encontrar. Está pelo meio ali. Né? Comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá para o Egito. Próximo. O Senhor Deus estava com José. Qual era a identidade dele? Deus estava com ele. Essa é a identidade dele. Que veio a ser próspero e estava na casa de seu dono, egípcio. Parei um pouquinho, mas como que o sujeito foi... Os irmãos bateram nele a ponto de tirar sangue dele, deixaram dentro de um buraco, venderam ele para os ismaelitas. Ismaelitas são descendentes de uma tribo chamada que veio de um cidadão chamado Ismael. Quem era Ismael? Filho de Jacó com uma escrava chamada Agar. Filho da carne, do jeitinho. Olha só. Na intenção de dar um jeitinho para arranjar um filho para o marido, a esposa escolheu uma escrava lá e tal, e o marido então teve um filho com ela. Quem falou Jacó? Alguém falou Jacó. Pô, por favor, né? Vamos, né? Ajuda certo, é isso, né? Abraão, isso, muito bem. E esse filho, então, Ismael, deu origem a essa tribo dos ismaelitas. Compraram, então, José. Compraram um escravo. E venderam, então, para esse homem aí. Próximo.
Potifar viu que o Senhor estava com José. Quem era José? Escravo. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Queridos, ele era um escravo. Porém, tudo o que ele fazia como ao Senhor. E não para ele, para o homem. E por conta disso, ele era próspero. Próximo. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono. E mesmo assim o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que ele tinha. Por conta disso, queridos, José sabia quem ele era. Ele sabia sua identidade. Porém, a circunstância, a situação que ele vivia, não abalou a sua identidade. Ele continuou, ele se manteve amando ao Senhor. E tudo que ele fazia de todo o coração, como ao Senhor. Aí o Senhor o prosperava. Por conta dessa identidade. Ele não deixou dúvidas entrar no seu coração. Ele vivia em uma família onde ele sabia que ele era amado pelo seu pai. Os seus irmãos, então, por inveja dele, venderam ele como escravo. Isso não abalou a identidade de José. Ele continuou sabendo quem ele era. Filho e filho amado. Aquilo que nós somos. Filhos amados. Para encerrar, já venceu o nosso tempo ali, quero convidá-los a ler livro de Efésios, novamente, capítulo 1, agora versículos 3 a 9. Que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Queridos, você já é abençoado. Você não precisa fazer alguma coisa, uma penitência, para quem sabe, então, se Deus quiser, Ele vai me abençoar. Não, você já é abençoado, porque a palavra diz isso. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Portanto, se ligue aí você. Se ligue. Espirituais. Nas regiões celestiais em Cristo. Próximo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Isso é maravilhoso, querido. Nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, na presença dele, em amor. Nos predestinou para ele. Você já viu alguém falar assim: o meu destino é sofrer, o meu destino é fazer alguma coisa, como eu sou. Fala assim: escuta, amigo, tu nunca leu um livro chamado Bíblia? Se não, então leia, porque isso está falando aí, isso é uma mentira do diabo para a tua vida. A palavra diz que você está errado. Então busca a verdade. Nos predestinou para Ele. Ele quem? Deus. Para sermos adotados como seus filhos. Filhos de quem? Deus. Por meio de Jesus. Quem era Jesus? O Filho. Segundo o propósito, o projeto de uma vontade que já nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. Próximo. Para louvor da glória de sua graça.
O que é a graça? Aquilo que Jesus conquistou para mim e para você. Que ele nos concedeu, tendo que fazer penitência, sofrendo, ralando. É isso que está escrito ali? Não. Gratuitamente, queridos. De graça. Nele, no amado. Quem é o amado? Jesus. Próximo. Nele temos a redenção. Falamos sobre isso. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Também falamos sobre isso. Segundo a riqueza da sua graça. Próximo. Que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Próximo. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo. A versão que eu tenho aqui fala assim: tendo feito, no versículo 9, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade. Lá fala, revelou o mistério da sua vontade, é uma outra versão. Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Alguém já teve a curiosidade de saber o que significa isso? Beneplácito? Eu tive. E beneplácito significa uma aprovação, uma autorização. Algo que foi concedido de boa vontade. Qual é essa boa vontade? A boa, agradável e perfeita para você e para mim, para a nossa vida. Segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Queridos, então é da vontade de Deus. Isso já foi dado. Além de ter sido dado, isso foi confiado a você. Confiado de que forma? De que você receba essa promessa para a sua vida. De que você viva isso plenamente, abundantemente. Porque é assim, queridos. A palavra diz que é assim. Então, se você ainda não alcançou, não desista. Persevere. Não duvide, creia. E viva o que Deus já deu para você. Porque é isso que está escrito nesse livro. Amém? Vamos nos colocar em pé? Quero fazer uma oração. Se você tiver liberdade, coloque a sua mão direita, abençoada, no seu coração. Vamos orar? Pai Celestial, graças te damos. Queremos agradecer, Senhor, pela tua palavra. A palavra que o Senhor nos deixou para que isso sirva como um guia para a nossa vida. Pai Celestial, eu coloco a minha vida, coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor, porque sabemos que existe algo sobremaneira, algo excelente que o Senhor nos deixou, juntamente com teu Filho. Pai Celestial, a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. A tua palavra diz que o Senhor deu o teu Filho para que todo aquele que nele crê, e nós cremos no teu Filho, cremos na obra do teu Filho, para que todo aquele que crê no teu Filho não pereça, não tenha dificuldades, não sofra, mas tenha vida, e vida plena, vida abundante. E nesta palavra nós cremos, esta palavra nós recebemos na nossa vida e declaramos, Pai, que vivemos plenamente tudo aquilo que o teu Filho Jesus, o Cristo,
o Salvador, conquistou por nós naquela cruz. Pai Celestial, eu declaro uma semana abençoada, uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana de paz na vida de cada um de nós. E que por onde andarmos, por onde estivermos, o teu Filho, a luz do teu Filho, seja refletida através de nós. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus.